Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2021. Como você sabe, nós estamos estudando as últimas coisas, o assunto, o tema desse quarto trimestre aqui na classe de jovens é escatologia. E nós já estamos na lição de número 11. E o tema da lição, julgamento final, novos céus e nova terra. É esse o assunto da lição de hoje. Lembrando que você encontra no ebdinfoco.com uma série de conteúdos gratuitos. Você tem, além dessa aula em vídeo que você tem tanto aqui no YouTube quanto na plataforma do EBD em Foco, lá na plataforma do EBD em Foco você tem a aula em áudio, você tem a aula em PDF e cursos para educadores cristãos. Você que é professor da escola bíblica e você deseja aperfeiçoar mais a sua ministração, a sua didática, então faça esse curso ou esses cursos para educadores cristãos. Nós temos também o conteúdo premium. Você que é assinante, você é premium e já tem acesso a todo esse conteúdo. Você que ainda não é assinante, para ter acesso a esse conteúdo, você precisa se tornar assinante. Então acesse www.ebdinfoco.com e confira. E aqui no conteúdo premium você tem os slides em PowerPoint, slides que são esses aqui que a gente está usando para fazer esta aula. É um slide editável, você pode fazer a modificação que você desejar para se adequar e atender à necessidade da sua escola bíblica, da sua ministração. Então, você tem os slides em PowerPoint, você tem cursos diversos, como cursos sobre a reforma, cursos sobre pentecostalismo, cursos sobre livros da Bíblia e assim por diante. Além disso, nós temos estudos e sermões em PDF, estudos e sermões preparados para a escola bíblica, ou para encontros, para curso de ensino e assim por diante. Além disso, nós temos o curso básico de teologia. Você acessa www.ebdinfoco.com e confira todo esse conteúdo. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você deve salvar esse número e enviar uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdinfoco.com estará retornando para você. O DDD, não deve esquecer, o DDD é 94 98409 2869. Muito bem, vamos lá. O texto do dia, Apocalipse 20 e verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Entende-se que esse versículo faz uma referência ao dia do juízo final. Na síntese, diz: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada, e após a condenação estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. O que é muito interessante a gente notar é que no mundo moderno ou pós-moderno, humanista, esse povo, na concepção deles, é inaceitável um Deus que julga. Um Deus que julga. Ou mesmo aqueles que ainda aceitam, ainda concebem a ideia de um Deus que julga, é um Deus que pesa boas obras e más obras, E eles acham que por suas boas obras conseguirão convencer Jesus no dia do juízo. Nós devemos viver com essa perspectiva, com essa verdade bíblica que Deus irá pedir contas de tudo que a humanidade fez ou deixou de fazer. O nosso texto bíblico está em Apocalipse capítulo 20, verso de 11 a 15 e 21, de 1 a 13. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faz aí um estudo sobre esses textos, pega aí todas as lições que nós já estudamos e estude, que você irá ter bastante conteúdo para ministrar na sua aula. Nossa introdução. Nós temos aqui uma fotografia, um slide, que fala sobre os julgamentos. Mais uma vez, eu quero
aqui lembrar as pessoas que estão assistindo essa aula que a descrição feita, né, as ideias desenvolvidas aqui nessa lição é baseada nas ideias dos dispensacionalistas, né, da escola teológica pré-milenistas, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, se você não segue as ideias dessa escola escatológica, não, eu acredito que você vai compreender e respeitar, e se você estiver assistindo esta aula, você está atrás de informação, que é muito legal. Mas se você não concorda, você já sabe que a ministração aqui é dentro de uma ideia, dentro de uma doutrina, né, dos dispensacionalistas. E dentro dessa doutrina dispensacionalista das últimas coisas, nós temos aqui a era da igreja, né? Quando termina a era da igreja, é com o arrebatamento da igreja, né? Que é aquele momento que é chamado de parousia, né? Que Jesus vem para a igreja, o mundo não o verá, ele levará a igreja para o céu, lá nós teremos o tribunal de Cristo, né? Que é o primeiro julgamento, esse julgamento é somente para os salvos, e não é um julgamento para questão de condenação ou absorção, é um julgamento para galardão, né? Para premiação. Enquanto isso, na terra estará acontecendo a grande tribulação. No final disso, nós teremos então o julgamento dos gentios e judeus, né, daqueles que ficaram aqui na grande tribulação, né, os gentios e judeus vivos, santos da tribulação e do Antigo Testamento. Aí nós teremos após isso o reino do milênio, né? Nesse final aqui da grande tribulação, Jesus volta em glória, né, e todo olho o verá. Aí terá o julgamento das nações, né, que estão aqui os gentios e judeus, e após isso iniciará o reino milenar. No final do milênio, Satanás, que foi preso durante o milênio, nós já vimos isso em lições passadas, será solto. E os ímpios que estavam mortos, né, nesse tempo todo, ressuscitará. E aí os ímpios ressuscitados e Satanás estarão no juízo final, que é o último julgamento, e que a gente fala julgamento, mas na verdade, inclusive a gente vai ver no corpo aqui da lição, o nosso comentarista fazendo essa lembrança, não é bem um julgamento, é apenas uma leitura de sentença, né? Porque não há apelação para os ímpios que ressuscitarem, e muito menos para Satanás, mas é chamado aí do grande trono branco de Jesus, o dia do juízo final. As escrituras revelam que Deus separou um dia para julgar a Satanás e a todos os ímpios que rejeitaram a mensagem da salvação. Mais uma vez, é importante a gente lembrar, que eu acabei de falar, né, na síntese, que a modernidade, né, o humanismo, não concebe um Deus que julga, mas um Deus que aceita você, que premia você, porque você vive a sua vida do jeito que você quer. Bom, não é essa a mensagem bíblica. A mensagem bíblica deixa bem claro que Deus julgará todas as pessoas da terra. O julgamento final será presidido por Jesus Cristo, a quem o Pai outorgou todo o poder para julgar e estabelecer a justiça. Como nós vimos lá no início, tem aí os vários julgamentos, o julgamento das obras dos salvos no tribunal de Cristo, o julgamento das nações, né, no final da grande tribulação, e no final do milênio, para iniciar o estado eterno, nós temos o julgamento final de Satanás e dos ímpios. Após o fim do milênio, Satanás será solto de sua prisão para enganar muitas pessoas e as conduzirá a marchar para destruir Jerusalém, né? Nós já falamos sobre isso em outras lições. Quem são essas pessoas que Satanás ainda irá conseguir enganar, né? São pessoas que provavelmente são pessoas que vieram da grande tribulação ou filhos dessas pessoas que nasceram durante o milênio, porque há sim uma possibilidade de haver, né, tanto nascimento quanto morte no milênio. Inclusive, o irmão fez até, não sei se é um irmão ou uma irmã, não me lembro, mas fez uma pergunta: para onde vão, se há morte no milênio, para onde irão os mortos do milênio? Para onde irão as almas deles, né, nesse sentido? Tem pouca explicação teológica para isso, mas o Stanley Ellison, que é um teólogo dispensacionalista, pré-milenista, que ele acredita, né, na explicação dele, que as mortes que haverão no milênio está associada a pecado, a castigo.
Então, nesse sentido, deve ir para o Hades, né? Deve ir para o inferno, junto com as almas, ficarão lá junto com as almas dos outros ímpios, aguardando o final do milênio para a ressurreição e assim condenação. Essa é a explicação que eles dão. Contudo, o Senhor fará descer fogo do céu, destruindo os exércitos inimigos, derrotando Satanás e estabelecendo o juízo. Isso acontece no final do milênio, quando ele começa a enganar muitas pessoas e então o fogo de Deus derrota aqueles que se levantarem, porque muita gente ainda se reunirá junto com Satanás para tentar guerrear contra Cristo, mas Deus o destruirá aqueles e prenderá Satanás e lançará ele no lago de fogo e enxofre. Em seguida, todos os mortos, grandes e pequenos, deverão comparecer perante o grande trono branco, onde o Senhor estará assentado para julgá-los conforme as suas obras encontradas nos registros divinos. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E essa é uma passagem de Apocalipse, que inclusive Apocalipse diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas todos quanto não forem achados seu nome no livro da vida também será lançado lá. Findados os juízos de Deus, os redimidos do Senhor os servirão com alegria por toda a eternidade. Aí nós adentraremos o estado eterno, que o autor sempre faz uma descrição muito épica, e difícil da gente compreender, mas vamos aguardar para nós estarmos lá para vermos. Nosso primeiro ponto, o julgamento final. O presidente do tribunal. Quem estará presidindo esse tribunal? O Pai outorgou ao Filho todo o juízo, a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo, o juízo das nações e o julgamento final. O tribunal de Cristo é o julgamento das obras dos cristãos, o juízo das nações no final da grande tribulação e o julgamento final, que é o juízo final. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos os honrem, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então, quem será juiz será o que hoje é Salvador. As qualificações de Jesus Cristo dão-se por sua obediência e humilhação voluntária. O próprio Cristo diz lá em Mateus que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Após ele vencer a cruz, ele recebe todo o poder que dantes ele já tinha, inclusive as prerrogativas para julgar. Ele esvaziou-se de todo o privilégio da divindade, assumindo a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens. Em decorrência de sua submissão ao Pai, Jesus foi exaltado soberanamente e restituído à sua posição apropriada. Deus o exaltou soberanamente e toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará diante dele. Nós temos esse texto em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Nós temos aqui uma imagem que retrata bem o que diz o texto. É uma imagem aonde todos terão que se render, que se prostrar diante de Jesus. Os livros do julgamento, que é muito interessante isso aqui, A Bíblia faz referência a livros no juízo final, os quais conterão certamente os registros das obras dos homens, e menciona especificamente o livro da vida. Nós temos aí Filipenses, Apocalipse, falando sobre esses livros. O Espírito Santo nos Salmos, Salmo 56, verso 8, 69, 28, 136 e 16, revela também a existência de um livro de Deus onde estariam escritas as condutas dos homens. Da mesma forma, o profeta Daniel, em Daniel 7, e João, em Apocalipse 20, viu no juízo final livros sendo abertos. Jesus, por sua vez, mencionou a importância de se ter o nome escrito nos céus. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Evidentemente, Deus não precisa de livros para tomar nota de todos os fatos. Entretanto, a abertura dos livros evidencia a onisciência de Deus em relação a todos os atos praticados pelos homens, assim como o conhecimento do que há de mais profundo no pensamento e sentimento humano. Então, isso aqui é interessante, Por exemplo,
Terry Kenny e o Champlin, né? Vou citar o Champlin com ressalvas, porque muita gente não gosta dos comentários deles, mas esses dois teólogos vão dizer que não há necessidade da gente entender esses livros de forma literal, mas sim, como diz aqui o autor, como uma prova da onisciência de Deus, de que Deus sabe tudo, ou seja, de que tudo está registrado na memória de Deus, de que nada se apagou, de que ninguém poderá enganar a Deus, de que ninguém poderá dar outra versão dos fatos, porque os fatos estão da forma como são na memória de Deus. Mas, enfim, se lá haverá livros, isso aí não é uma coisa que possa causar estranheza, né? Mas existem essas duas possibilidades. Aos Romanos, Paulo afirma que chegaria um dia em que Deus julgaria os segredos dos homens por Jesus Cristo. Semelhantemente, a abertura do livro da vida será a prova cabal para os que reclamarem da condenação no juízo final. Pois, né, como diz Mateus 22, 7, 22, 23, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, estes, né, por isso que eu falei agora há pouco, a ideia dos livros é para que ninguém dê uma outra versão dos fatos, né? Se vai ter o livro ou não, o fato é que ninguém poderá dar outra versão dos fatos. Como aqui, né, Mateus, Jesus disse que alguns tentarão dar outra versão dos fatos. Mas Jesus vai dizer, nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O juiz divino não respeitará a aparência de piedade. Por isso devemos atentar para a manutenção de uma fé sincera e comprometido com a verdade. Ou seja, nada será registrado ou nada está sendo registrado baseado em aparências, mas naquilo que de fato é, naquilo que está no coração. Em Apocalipse 21, 7, o Senhor afirma: quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. O destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus, né? Isso aqui é muito interessante. O Senhor Jesus afirmou: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, coaduna, né, como eu falei lá no início, que o comentarista concorda com algumas visões de que, na verdade, o tribunal do juízo final não é um julgamento em si, mas a leitura de uma sentença, porque aqueles que não creram já estavam condenados, não há apelação nesse juízo. No juízo final, como acontece no tribunal do júri, o juiz que preside a audiência apenas aplica, né, a pena e lê a sentença. Assim, todos os réus daquele julgamento comparecerão já condenados e irremediavelmente. Naquele dia, apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infrutíferas, né, por seus pecados, por sua falta de arrependimento. O destino final, inevitavelmente, será a eternidade no lago de fogo, como nós vemos em Apocalipse 19, também Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Vale ressaltar que esse lugar de tormento não foi feito para os homens, e sim preparados para o diabo e seus anjos, como nós vemos em Mateus 25 e 41, né? Portanto, os ímpios não serão condenados a esse lugar por vontade divina, mas por conta de suas escolhas pessoais, né? Você lembra de uma parábola, né, que até aquele pastor Rodrigo Silva popularizou ela na internet aí, do rapaz que fez umas besteiras e foi preso, e aí o prefeito daquela cidade era alguém, né, entendido da Bíblia, pegou uma Bíblia, fez uma carta de liberdade para aquele rapaz, foi até a delegacia e pediu para conversar, não como prefeito, mas como se ele fosse um pastor. E aquele rapaz, furioso, xingou ele e mandou embora e não quis mais recebê-lo. Então o carcereiro diz: você sabe quem era aquele homem? Ele é a maior autoridade da cidade. Era o homem que poderia lhe dar a liberdade.
E aí aquele jovem é levado para a condenação, e a condenação era forca, e no momento da forca ele pede lá a palavra e diz: olha, eu não estou sendo condenado pelos pecados que cometi, mas eu estou sendo condenado por rejeitar o perdão que me ofereceram. Então isso é muito importante. As pessoas, os ímpios ali, eles não estarão sendo condenados porque Deus deseja a condenação, mas eles estarão sendo condenados porque rejeitaram a salvação, porque rejeitaram a Cristo. Como diz o apóstolo João, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Afinal de contas, o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e vivam, como está escrito em Ezequiel 33:11. Segundo tópico, novos céus e nova terra. O fim do mundo. O cataclisma final da existência é tratado no contexto bíblico, tanto pelos profetas do Antigo Testamento, quanto por Jesus e os seus apóstolos em o Novo Testamento. Nós temos isso nos dois testamentos, que o mundo caminha para um fim. Os profetas, especialmente, sempre terminam seus livros com alguma alusão a um fim, onde haverá restauração para o povo de Deus e condenação para os ímpios. Embora o texto bíblico não mencione cronologicamente os eventos acerca do fim, é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus. Nós estamos falando hoje do juízo de Deus, e primeiro, por exemplo, 1 Coríntios 15:24 diz: depois virá o fim. O fim virá quando? Quando Jesus tiver entregue o reino a Deus, muito provavelmente o reino milenar, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ou seja, quando ele terminar de governar, quando ele vencer as nações que se rebelaram e os satanás que levaram essas nações a se rebelar, então virá o fim de toda a existência na terra e estaremos no estado eterno. Esse momento parece coincidir com a visão joanina do Senhor sentado no grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. De acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono. Então, quando Deus instalar o tribunal do juízo final, a terra desaparecerá e os céus também. Isso é uma linguagem que a gente não consegue entender plenamente, mas isso significa que o poderio e a grandeza de Cristo é tamanha que até as coisas criadas como o universo fugirão da sua presença. A Nova Jerusalém, após o juízo, a Nova Jerusalém é o lar eterno e destino final dos salvos. Ela já existia no céu, nós vemos isso em Gálatas e em Filipenses. É a cidade que Abraão anelou, cujo arquiteto e edificador é Deus. Os patriarcas desejou muito esta cidade. Próprio Moisés esperava um descanso diferente da terra prometida, que com certeza é a Jerusalém celestial. Deus prometeu que habitaria com os homens e eles seriam o povo de Deus e o Pai Celeste estaria com eles para sempre. E isso se dará na eternidade, na cidade santa. Nesta cidade não haverá templo, pois seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O seu material é constituído de pedras preciosas. Nas 12 portas da cidade estão os nomes das 12 tribos de Israel, por onde veio a salvação. E em seus fundamentos o nome dos apóstolos, que o fundamento da salvação, da fé, é a mensagem apostólica. Foi por Israel, através de Israel, que veio o Messias, e a salvação é baseada naquilo que os apóstolos ensinaram, que aprenderam de Jesus. A adoração será perpetuamente, e os salvos desfrutarão de paz e alegria eternas. Nas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus faz menção a várias recompensas que existirão na Nova Jerusalém. Nós vamos comer da árvore da vida,
no paraíso de Deus, alimentar-se do maná escondido, receber uma pedra branca com um novo nome escrito, vestimentas brancas que significa pureza, e nós nos assentaremos com Jesus em seu trono, né? E nós estaremos ali glorificados, vivendo com ele eternamente. No entanto, esses privilégios só serão concedidos aos que vencerem, ou seja, aos que forem salvos. Terceiro tópico: a alma é imortal e a vida não cessa, sofrendo para sempre. Há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã, as quais são veementemente refutadas nas Escrituras, que é o universalismo, né? O universalismo acredita que todas as pessoas serão salvas, inclusive Satanás, né? Que no final de tudo, a restauração que a Bíblia fala que Deus trará é uma restauração de todas as coisas, inclusive de Satanás e seus anjos, inclusive de todos os ímpios, e ninguém será condenado a nada. Isso é o universalismo. E nós temos também o aniquilacionismo, ensina que a alma é mortal e por essa ótica a vida cessará para os que forem lançados no lago de fogo. Eu já vi pessoas dizerem o seguinte, que as duas ideias nos leva a uma vida de superficialidade, né? De materialismo, porque não haverá nada, né? Não há necessidade, na verdade não há necessidade de uma eternidade, não há necessidade de julgamento, porque não haverá punição, né? Se por um todos serão salvos, por outro todos serão mortos, e não haverá punição para os que não forem salvos, então não há necessidade de julgamento, então ela não faz nenhum sentido. As Escrituras nos levam por um caminho bastante diferente. Em Mateus 25:41, Jesus menciona fogo eterno e mais adiante arremata: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em Apocalipse 20, verso 10, diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Ora, o diabo foi lançado pelo menos 1000 anos após o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e mesmo depois de tanto tempo, os que inauguraram o lago de fogo não se consumiram, né? Não foram consumidos. Certamente não o serão nunca, porque não é a ideia da Bíblia. Assim sendo, o aniquilacionismo não possui respaldo bíblico. O restante do versículo fulmina a possibilidade de o universalismo ser uma doutrina verdadeira. A tríade satânica será atormentada para sempre. Uma relação mais profunda, né? Nós teremos uma relação mais profunda com Cristo. Uma promessa maravilhosa das Escrituras está em 1 João 3:2, que diz: sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Porque assim como o veremos, né? Nós tanto o veremos como ele é, como seremos semelhante a ele. Agora, na ilha de Patmos, João recebe a confirmação: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, ou seja, ninguém irá confundir ele com outro. A primeira expressão diz respeito à possibilidade de uma adoração ilimitada, cheia de alegria, pois ao vermos a face do Senhor Jesus, desfrutaremos do impacto total da sua glória. Anelo não atendido a Moisés em vida, o qual somente teve um lampejo dessa glória no Monte da Transfiguração. Nós veremos toda essa glória. A segunda parte do versículo vai mais além e revela a quem pertenceremos para sempre, o que acarretará que teremos em nós o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, né? Isso acontecerá na eternidade. Semelhante ao Senhor, seremos perfeitos em justiça e santidade, sem limitações, sem pecados. Com essa promessa, vê-se claramente cumprindo o desígnio eterno de Deus manifesto em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós seremos como Ele. Não deuses, mas incorruptíveis e santos. A vida nunca cessará, seja no céu ou no lago de fogo,
onde o bicho não morre e o fogo não apaga, né? Então, essa parece ser uma ideia bíblica muito consistente, de que a eternidade no céu será para sempre, assim como a eternidade também no lago de fogo será para sempre. Então, nós cremos na vinda de Cristo, nós cremos no milênio, nós cremos no juízo, e nós cremos no estado eterno, o estado eterno com Cristo para os salvos e estado eterno dos ímpios no lago de fogo com Satanás para sempre. Nossa conclusão. O juízo final encerrará a trajetória da humanidade sobre a terra, entretanto, justos e injustos continuarão existindo. Os bons desfrutarão das delícias na presença de Deus em um novo mundo e os maus serão atormentados eternamente. A definição do destino final de cada pessoa está condicionada à escolha divina, a escolha individual, o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus não são colidentes, mas complementares, né? Então, tudo se decide aqui, crendo em Cristo. Muito bem, chegamos ao final, então, de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.